Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre processos de separação de mistura. Temos três tipos de mistura: mistura sólido-sólido, mistura sólido-líquido e mistura líquido-líquido. Vamos começar então por mistura sólido-sólido. Alguns processos estão descritos aqui. Então, o primeiro deles é a catação. Catação nada mais é do que catar mesmo. A gente utiliza esse processo para escolher o feijão, né? A gente coloca o feijão ali na mesa, na pia, enfim, e vai catando ali os galinhos, o que a gente não quer, né? O que é diferente do feijão. É utilizado lá nos centros de reciclagem, onde tem pessoas que separam ali à mão o que é plástico, o que é metal, o que é papel. Também é um processo de catação lá. Um outro processo é a separação magnética. A separação magnética é um ímã que vai atrair tudo que tem propriedade de ser atraído por um ímã. Por exemplo, o ferro. Esse tipo de separação também é usado lá nos centros de reciclagem, para tirar todo o metal ali do que é reciclável, né? Do plástico, do papel. Um outro processo é a peneiração, que consiste em utilizar peneiras. E aí a gente passa ali aquela mistura de sólido, o que tiver um tamanho maior do que a trama da peneira vai ficar retido na peneira, e o que tiver um tamanho menor que a trama da peneira vai passar pela peneira. Esse processo é muito utilizado lá na construção civil, né? Eles peneiram a areia justamente para tirar as pedras maiores, né? Enfim. Mas o processo, então, é o processo de flotação. Esse processo consiste em adicionar algum líquido que tenha uma densidade intermediária aos dois sólidos ali da mistura. Então, por exemplo, vamos considerar uma mistura de areia e serragem. Se a gente adicionar a água, a areia vai ficar no fundo do recipiente, aí vai vir a água e a serragem vai ficar acima do recipiente. Nesse processo também é importante a gente conhecer o conceito de densidade. A levigação é um processo que consiste em uma passagem de corrente de água. Nessa passagem de corrente de água, utiliza-se uma peneira e aí nessa peneira ficará retido tudo que for com um tamanho maior que a trama da peneira e a água ali vai continuar escorrendo. Esse processo é utilizado no garimpo. E por último, a gente tem um processo de separação para mistura sólido-sólido que chama-se dissolução fracionada. Nesse processo, a gente adiciona um líquido que vai dissolver um dos componentes. Então, por exemplo, se a gente tiver uma mistura de areia e sal, por exemplo, a gente pode adicionar a água e esse sal será dissolvido na água e ficará separado da areia, que é bem mais densa e vai ficar no fundo do recipiente. Para a separação de misturas do tipo sólido e líquido, temos aqui alguns processos. O primeiro deles é a decantação. A decantação é utilizada a força da gravidade. Então, a gente deixa o recipiente lá paradinho e o material que tiver maior densidade ficará no fundo do recipiente. Então, esse é o processo de decantação. O próximo processo é o de centrifugação, que consiste no mesmo princípio. A diferença é que a gente vai forçar que isso aconteça. Como que a gente força esse processo? A gente utiliza a centrífuga, que vai girar a amostra rapidamente e aí vai conseguir separar a substância. A centrifugação é usada no sangue e no leite, para agilizar aí o processo de separação. Mais um processo é o processo de filtração. O processo de filtração é utilizado para a gente fazer o cafezinho lá de manhã. A gente coloca a água com um pó ali, mexe, né? E aí joga por um papel de filtro. Então, a gente utiliza filtro neste processo, que no caso do café é um filtro de papel.
E aí a partícula sólida, né, o pó do café, fica retido nesse filtro e o líquido ali escorre pelo filtro. No café também, a gente utiliza um outro processo de separação, que é a extração. A extração é utilizar algum reagente, alguma substância, para extrair as propriedades que a gente quer ali. O café, por exemplo, né? A gente joga água quente para extrair as propriedades do café, a cafeína e outras substâncias. Esse processo de extração também é utilizado na preparação de chás, que a gente ferve ali, né, o saquinho do chá com a erva para tirar ali todas as propriedades daquela erva que a gente quer. Um outro processo é o processo de evaporação. O processo de evaporação consiste em deixar o recipiente aberto para que o líquido, o solvente, evapore, restando somente a substância que a gente quer. É importante lembrar o que é um solvente. Então, uma solução, uma mistura, ela é formada por soluto e solvente. Soluto, o que está em menor quantidade, e solvente, o que está em maior quantidade. Não esquece! Mais um processo de separação de misturas do tipo sólido e líquido é o processo de destilação simples. Nesse processo de destilação simples, acontece a evaporação do solvente. Então, o recipiente ele é aquecido, o solvente ele evapora. A diferença é que esse vapor não se perde. Esse vapor passa por um condensador e é recolhido logo no final. Esse condensador, ele vai condensar esse vapor. Então, o vapor vai voltar ao seu estado líquido para depois ser recolhido ali no final. E o nosso último tipo de mistura é do tipo líquido-líquido. E aí, o processo que a gente usa para separar esse tipo de mistura chama-se destilação fracionada. A destilação fracionada é igual à destilação simples. A diferença é que a temperatura ali da mistura, ela é controlada. Por quê? Porque como a gente viu lá em substância pura, cada substância tem a sua própria temperatura de ebulição e de fusão. E aí, sabendo a temperatura de ebulição, a gente vai saber qual é o vapor, qual líquido ali que está no estado vapor, que será condensado e recolhido no final. Então, ela também funciona com o aquecimento dessa mistura. A diferença é que a temperatura é controlada. Este processo é utilizado no petróleo. O petróleo é uma mistura de muitos compostos orgânicos e aí cada composto tem a sua temperatura de ebulição. E aí, controlando a temperatura, a gente sabe qual é o composto ali que está na sua forma vapor, que será condensado e recolhido. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Obrigada!